Graça e paz, bom dia. Continuando falando sobre a questão da inspiração das Escrituras, né? Estamos falando sobre a inspiração das Escrituras. A inspiração é de ordem ou de natureza supernatural, como declara aqui o Dr. Charles Hodge. Supernatural é uma maneira dele dizer que está além ou superior da natureza, da criação. Mas vamos lendo e entendendo. Tal distinção inclui vários pontos. Primeiro ponto, a inspiração é uma influência supernatural. Ela assim se distingue, por um lado, da agência providencial de Deus. Inspiração não é uma manifestação da providência divina. Ela se distingue da agência providencial de Deus, a qual está em toda parte e perenemente em operação. Tá? Nós estamos falando também sobre a providência de Deus, sobre essa doutrina. Essa é uma doutrina sobre uma atuação permanente de Deus em toda a sua criação. Tá? Por outro lado, a inspiração também se distingue das operações graciosas do Espírito Santo no coração do seu povo. A graça de Deus através da atuação do Espírito Santo na alma, no espírito, no coração do seu povo. A santificação, a justificação, a regeneração não são inspiração, são diferenciados, tá? É preciso fazer marcante distinção entre os efeitos que se devem à eficiência de Deus operando regularmente através de causas secundárias e aqueles produzidos por sua eficiência imediata sem a intervenção de tais causas. A inspiração, a revelação ou inspiração são atuações diretas de Deus através de homens seletos, tá? Isso é muito importante ficar marcado na nossa mente. Uma classe de efeitos é natural, a outra é supernatural. A inspiração pertence a uma categoria supernatural. Ela não é um efeito natural decorrente do estado interior de seu objeto, nem decorrente da influência de circunstâncias externas. Permita dizer aqui assim, porque falamos de espiritualidade. As disciplinas espirituais, a oração, a meditação, a leitura da Bíblia, a contemplação, até mesmo o jejum, não geram, não promovem inspiração. Tá? Inspiração não é uma resposta de Deus às disciplinas espirituais. Isso é importante frisar para evitar problemas futuros. Tá? Não menos óbvia é a distinção que a Bíblia faz entre as operações graciosas do Espírito e aquelas pelas quais dons extraordinários são concedidos a pessoas específicas. A inspiração não deve ser confundida com iluminação espiritual. Tá? Nunca confunda as coisas. Nunca confunda as coisas. Inspiração é uma iniciativa e revelação é uma iniciativa totalmente divina. Se alguém almeja alcançar um estado espiritual superior de maneira tal a receber de Deus, você pode se envolver em problemas complicados. Os dons espirituais, a manifestação dos dons espirituais, a presença de dons espirituais, de operações espirituais na igreja, nos homens, não são inspiração. São de outra ordem, são de outra natureza. Tá? É importante tomar cuidado com isso. Até mesmo alguns dons são chamados dons de revelação, mas eles não são revelação e não são inspiração. Mas isso se estuda depois no devido tempo. Tá? A inspiração, aqui, elas diferem primeiramente quanto aos objetos. Os objetos da inspiração são poucas pessoas seletas. Os objetos da iluminação são todos os verdadeiros crentes. Tá bom? Está aí um caminho aberto para todos. O caminho da iluminação espiritual. Como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá?
Eu sou a luz do mundo. Iluminação espiritual é a ação de Deus pelo Espírito Santo na vida de todos aqueles que creem. É automático? Em parte é, mas há também a necessidade de uma dedicação, de um empenho, de uma consagração, de um comprometimento com isso, mas não é o tema agora. Elas diferem quanto a essa natureza. Em segundo lugar, elas diferem quanto ao seu desígnio ou propósito. O desígnio ou propósito da inspiração é tornar determinados homens infalíveis como mestres. O desígnio ou propósito da iluminação é a santificação, é tornar os homens santos. E, naturalmente, elas diferem quanto aos seus efeitos. Por quê? Porque a inspiração, por si só, não tem influência santificadora. Está aí a sua resposta. Mas Balaão recebeu uma revelação. Balaão foi inspirado por Deus. E Balaão continuou perdido na multidão dos seus pecados. E a única coisa que ele fez com que Deus concedeu a ele foi multiplicar os seus próprios pecados. Tá? É um ato soberano de Deus. Aí você passa a entender, o sumo sacerdote falou só uma frase, inspirado também, acertou. Falou que precisava ser dito, falou a verdade, mas isso não mudou o caráter, não mudou a natureza. Algumas pessoas buscam dons espirituais como ferramentas, como instrumentos, mas é importante você saber que a inspiração ou a revelação em si, elas não têm por si só um caráter santificador, tá? É uma ação sobrenatural de Deus. Pode ser que alguém em algum lugar, ou que várias pessoas em vários lugares tenham recebido a mesma revelação, a mesma inspiração, talvez não tão completa ou abrangente, mas a mesma do que homens santos, que nós conhecemos das Escrituras, o receberam, porque Deus age soberanamente. E vemos que a Escritura mostra que homens nada santos, em momentos específicos, foram instrumentos de Deus para algum propósito. Então, nós nunca estamos buscando aqui, naquilo que estamos falando, não estamos preocupados com revelação ou com inspiração. A Escritura contém toda a revelação, toda a inspiração necessária para a vida daqueles que creem. Aqui fala, né? Balaão foi inspirado, Saul foi um entre os profetas, Caifás pronunciou uma predição sobre a qual se registra, ele não disse isto de si mesmo, no Evangelho de João. No último dia, muitos dirão a Cristo, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres? E a essas pessoas Jesus dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, os que praticam o mal. Uma subcategoria do que diz respeito à revelação, mas há um desígnio, há uma linha que separa isso, nós falaremos dos dons espirituais, dons graciosos de Deus, que estão disponíveis à igreja, estão disponíveis a todos os que creem. E esses dons também não santificam, dons não santificam. O bisturi não faz o cirurgião. O bisturi não faz o cirurgião. Tá? O dom, a ferramenta, o instrumento não molda o caráter. Não santifica a alma, o espírito, a vida do indivíduo. Esse é um caminho apresentado por Deus, um caminho sóbrio, um caminho inteligente. O que nós buscamos, tendo ou não dons espirituais, é viver debaixo da graça de Deus, viver debaixo da iluminação divina, viver sob as ordens do Todo-Poderoso Deus, sendo úteis o máximo possível diante daquilo que nos foi concedido. Ou seja, ninguém é obrigado a mais do que é capaz. Tá? Essa visão de super-heróis, de super-homens, de homens que
que porque orou mais que o outro, porque jejuou, porque memorizou, porque meditou. Calma, calma. Dons graciosos são dons graciosos. Revelação e inspiração não são objetivo do nosso trabalho, não são objetivo da nossa perspectiva de espiritualidade cristã, tá? Não temos esse pensamento tolo, ingênuo ou arrogante, seja lá o que for. Não estamos buscando novidade. Não estamos tentando inovar absolutamente nada. Muito pelo contrário. Estamos procurando nos adaptar a nossa vida, a nossa fé, aquilo que já é por todos sabido desde o início. Há um caminho que Deus preparou para os homens, há um caminho que Deus preparou para a humanidade, há um caminho que Deus preparou para a família da fé, e é o caminho da fé, é o caminho da esperança, é o caminho da iluminação espiritual. Então, tome cuidado com as palavras, tome cuidado com ofertas e propostas grandiosas. O que estudamos tem o objetivo de buscar discernir o método e o processo com vistas à adequação à nossa vida e à nossa realidade. Vamos falar daqui a pouco sobre a diferença entre revelação e inspiração, se é que existem. Vamos falar sobre essa diferença. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.